Bom, e por fim, tem outro circuito que vocês devem ter visto aí na parte assíncrona, que é o amplificador somador. O que é o amplificador somador? Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. O amplificador inversor, aqui eu tenho ó, uma entrada. Então perceba que eu tenho no amplificador inversor uma entrada e uma saída, que seria o V0. Eu posso ter mais entradas. Então, se eu desenhar um amplificador inversor com mais entradas, eu vou ter um circuito com esse aspecto. Então, ó, esse aqui seria o circuito com uma única saída. Aliás, uma única entrada. Aqui é o V0. E aqui eu tenho o meu sinal de entrada Vin. Vou chamar de V1. Só que eu posso ter mais entradas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, uma entrada V2 aqui, ó, conectada nesse mesmo ponto aqui, ó. Ou ainda mais uma entrada V3 conectada aqui, ó. Tudo bem, ficou meio fora de ordem, mas tudo bem. Então, esse circuito onde eu tenho mais entradas, todas elas conectadas naquele ponto ali, se eu chamar aqui de... Vou chamar até assim, ó, de R2. Vou chamar esse resistor aqui de... Melhor, para ficar diferente, para não confundir com as entradas. RF. Aqui eu vou chamar de R2 da entrada 2, R1 da entrada 1 e o R3 da entrada 3. Então, quem que seria a saída nesse caso? Deixa eu apagar tudo aqui embaixo. Bom, eu não vou deduzir a equação, mas é exatamente a mesma coisa do amplificador inversor. Se eu for pegar a saída desse circuito, do de cima, esse aqui, ó, eu vou ter a seguinte saída. V0 vai ser igual a menos. Então esse circuito ele inverte. Eu vou ter a relação de RF sobre R1 que multiplica V1 mais RF sobre R2 que multiplica V2 mais apaga essa turma toda também RF sobre R3 que multiplica V3. Então isso aqui multiplicado vezes a tensão de entrada. Perceba o seguinte. Ah não, desculpa, não tem tensão de entrada. A tensão já coloquei ele dentro das equações. Esse circuito faz o seguinte, ó, ele vai pegar cada relação RF por R2 que multiplica V2, RF por R1 que multiplica V1, RF por R3 que multiplica V3. Ele acaba somando todas essas entradas. Então, o amplificador inversor, na verdade, é uma particularidade do somador. Porque se eu tirar essa parte e essa aqui, por exemplo, ficar somente o V2 ali, eu tenho um inversor. No caso do amplificador somador, ele soma todas as entradas multiplicado vezes a relação de resistência daquela entrada. Então esse circuito é extremamente usado quando eu quero fazer uma soma algébrica de sinais. Então eu quero somar V1 com V2. Se eu quiser fazer assim, ó, V1 mais V2, eu quero mixar os dois sinais, basta eu fazer, por exemplo, o RF igual a 1K, e isso daqui igual a 1K também. Aí a relação fica 1K sobre 1K vezes V2. Agora eu quero somar o V2, eu quero pegar o V1 e multiplicar por 3, por exemplo. Ou vamos pensar, multiplicar por 4. Basta eu escolher uma relação de R1 aqui, por exemplo, como sendo 0,25K. Quem que vai ser a saída nesse caso? Vai ser RF sobre, vai ser 1K sobre 0,25K vezes V1. Vai dar 4V1. Com isso eu consigo fazer essa mixagem de sinais. Isso aqui é literalmente a gente está fazendo um mixer. Eu pego a entrada, eu pego várias entradas e somo. Então na prática, por exemplo, eu posso ter, vamos pensar, o sinal V2 seria voz, isso aqui seria violão, por exemplo,
Isso aqui seria guitarra. A hora que eu faço isso, eu estou somando as três, eu estou mixando os três sinais. Se eu colocar potenciômetros aqui, ó, nessas resistências, eu consigo escolher o ganho individual de cada um. Eu consigo escolher proporção de voz, por exemplo, proporção de violão, proporção de guitarra. E se eu colocar um potenciômetro aqui em RF, eu pego o volume de todo mundo ao mesmo tempo. Eu faço seria a proporção de todos ao mesmo tempo, já que o RF multiplica todos. Então, isso aqui, o que existe lá dentro daquela mesa de som é exatamente isso. Então, são amplificadores operacionais, nesse caso na configuração somadora, onde eu vou fazer a mixagem de sinais. Bom, a ideia de fazer alguns exercícios é para justamente exemplificar isso. Então, a gente vai usar basicamente esses circuitos que a gente está vendo aqui e aplicado em alguns exercícios. Pessoal, até aí alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Ô Gustavo, Oi. só uma dúvida em relação aos amplificadores operacionais. Na hora que eu projeto ele, como que funciona essa parte de dissipação de calor no sistema? Eu preciso colocar um pedaço de um dissipador em cima do CI? Não, não, não. O amplificador operacional não precisa de dissipador porque ele não vai processar energia. Então, Ah, ele não precisa. Se ele estiver esquentando, tem coisa errada. entendi, beleza. Assim, eu estou falando para os amplificadores tradicionais. É que vai ter amplificador, por exemplo, específico para áudio, onde ele vai processar energia. Aí, nesse caso, tem. Na prática, você vai ter que acabar pegando o datasheet e ver se precisa ou não. Mas esses que a gente está falando aqui, eles não precisam de dissipador. É simplesmente um circuitinho que vai dar um ganho. Então, se eu estiver trabalhando com uma atenuação de tensão muito grande, vale mais a pena eu usar um amplificador operacional simples do que usar, sei lá, um divisor de tensão, né? Sim, com certeza. Porque a vantagem do amplificador operacional é a impedância de entrada. Então, deixa eu dar um. Até peguei esse exemplo que você falou e que é um bom gancho. Quer ver? Já vou dar um exemplo aqui disso aqui, ó. Imagina que eu tenho um sinal de entrada aqui. Vamos pensar um sinal VIN. Vamos pensar uma fonte qualquer. E aqui eu tenho um, sei lá. Não, melhor, vou até colocar um sinal contínuo aqui para ficar mais fácil. Ó, eu tenho aqui 10 volts, certo? Eu preciso reduzir isso aqui, por exemplo, para 5 volts. Eu quero reduzir pela metade. Qual seria a solução mais trivial possível? Fazer um divisor, né? Então, para que eu vou usar o AO se eu posso fazer um divisor? Eu vou fazer o seguinte: o que está em azul aqui é da minha fonte. Esse aqui, o que eu vou colocar em vermelho aqui é meu em verde, o circuito que eu estou projetando. Ora, se eu quero gerar uma saída com metade da tensão de entrada, eu posso fazer isso aqui, ó. Faço um divisor resistivo. Posso colocar 1K, 1K, e aí aqui eu tenho a minha saída. Qual que é a saída esperada nesse caso? Sem fazer, nem precisar rodar a malha aqui. Eu tenho um divisor resistivo com resistores iguais. A saída que deveria ser 5 volts, certo? Porque na prática, se você montar isso aqui, não vai acontecer. Na prática, a fonte, ela não é bonitinha desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma fonte ideal. Na prática, toda fonte tem uma resistência interna. Essa resistência interna, vou colocar, quer ver, como se fosse um K também. Não, melhor, quer ver? Não vou exagerar. Eu vou colocar aqui uma fonte, um resistor de 10K, uma resistência interna dessa fonte de 10K. Se você rodar essa malha aqui, eu não vou fazer para a gente não perder tempo, pode ter certeza que a saída aqui não vai ser 5 volts mais. Ela vai ser algo aqui, ó, em torno de, sei lá, uns 3 volts. Porque você tem queda de tensão em cima da resistência interna do AO. Então não vai funcionar. Então, ou seja, qual que seria a solução? Olha, já que eu não posso usar, quer dizer, por que é fria usar divisor resistivo? Porque eu só funciona se a minha entrada tiver, a minha fonte não tiver resistência. Aí nesse caso não tem como. Eu vou ter que usar um amplificador operacional, porque agora como a impedância do OL é muito grande, aí vai funcionar. Então, se eu quiser dividir essa tensão na metade, eu posso passar para um amplificador operacional. Deixa eu continuar colocando em verde. Eu vou inclusive escolher um amplificador inversor, por quê?
Se eu quero reduzir pela metade, tem que ser o inversor. Porque o não inversor não consegue atenuar, ele só consegue amplificar. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 10K, 10K. Opa, perdão. Se eu quero reduzir pela metade, eu vou colocar aqui 5K, por exemplo. Aqui agora eu já vou ter uma tensão de saída. Quem que é ela? Vai valer menos 5K sobre 10K, que multiplica Vem. Eu tenho metade. O detalhe aqui é que eu inverti. Só que o que eu posso fazer para inverter de novo? É só passar para o outro amplificador operacional com ganho unitário. Se eu fizer isso aqui, dá certo. Passa aqui para 1K, por exemplo, 1K. Ou seja, a minha saída aqui agora vai ser igual a... Eu só estou invertendo, né? Vai ficar meio de Vin. Então, o primeiro ele dá o ganho de meio, só que fica menos meio. O segundo ele dá um ganho de menos 1. Então, usem quantos amplificadores sejam necessários, não tem problema. Tem CI, inclusive, que já tem 4, 5, 8 amplificadores lá dentro dele. Então, o número de amplificador operacional, depois a gente tenta reduzir. Mas nesse caso aqui nem tem como, porque meu amplificador operacional, meu circuito eu quero atenuar. Eu não posso escolher o inversor porque ele só amplifica. Certo? Então, o amplificador é usado para isso. Então, o divisor resistivo seria a solução de protótipo. Você quer ver só se funciona. Mas na prática, você nunca vai encontrar um circuito elaborado que usa divisor resistivo. Eles normalmente vão usar amplificador operacional. E qual que é a vantagem? Se meu circuito der algum pau aqui, eu der um curto aqui, por exemplo, ó, na saída, se eu estivesse usando só o divisor resistivo, eu ia ferrar minha fonte aqui. Ó. Nesse caso aqui não, meu amplificador operacional ele limita a corrente. Então a corrente máxima que vai circular por aqui, normalmente os amplificadores operacionais, tem uma corrente aí I máxima, por exemplo, de... Opa. Essa corrente aqui, ó, ela vai ser limitada. Sei lá, vai ser 25 miliamperes, por exemplo. Então é uma corrente bem baixinha. Agora, se eu der um curto-circuito aqui, ó, aí já era. Nossa, começou a dar pau de novo essa canetinha. Se eu der um curto aqui, por exemplo, aí não tem jeito. Aí a corrente é limitada só pela fonte. Tá claro, gente? Então, assim, nunca vocês vão ver um circuito só com o divisor. Normalmente eles vão usar o AO por isso. Beleza, Gustavo, obrigado. Nada. Bom, vamos lá para a lista. Só um minutinho. Bom, olha só. Essa aqui é a lista de exercício 2. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, olha lá. Na primeira questão, inclusive, eu já estou falando aqui para deduzir. Então, isso aqui é mais uma revisão do que foi feito na lista 1. Deduzir a equação tanto do amplificador inversor quanto do amplificador não inversor. Eu vou pegar esses exemplos aqui, ó. Esses aqui eu vou acabar resolvendo eles inteiros. Então, essa questão aqui eu vou acabar já passando ela, né? Vamos resolver ela. Bom, olha só. Tá aí o circuito. Primeira coisa, identifica o circuito. Depois de eu identificar o circuito, eu vou escrever a minha saída. Só um minuto, gente. Agora a ferramenta que sumiu a... Tá lá. Então vamos lá. Primeira coisa. Isso aqui parece um amplificador inversor. Por que não é exatamente um amplificador inversor? A única diferença dele aqui, ó, é que tem uma resistência que está conectada. Cadê? Tem uma resistência que está conectada aqui, ó. Essa resistência aqui.
Para que serve essa resistência? Eu até coloquei ela de propósito aí. Se eu tirar ela, ele vira um amplificador inversor. Por que essa resistência está aí? Na prática, eles colocam a resistência na entrada não inversora com o mesmo valor de tudo que está conectado na entrada inversora. Isso aqui, se eu pegar o datasheet, ele fala para fazer isso. Que na prática, de novo, era para ser um curto aqui, ó. Mas por que ele faz isso? Porque com isso eu tenho um melhor balanceamento do AO. Isso aqui é usado para reduzir o offset do AO. Então essa resistência não vai influenciar nada. Por que eu tenho certeza que não vai influenciar nada? Lembra qual que é a corrente que flui para dentro do AO? Essa corrente aqui, ó. Essa corrente ela é zero. Ó, essa corrente I aqui, ó, ela é igual a zero. Se essa corrente I é igual a zero, a corrente que flui em cima dessa resistência também vale zero. Se não tem corrente passando no resistor, quer dizer que não tem queda de tensão nele. Então, se eu tenho terra aqui embaixo, certamente eu vou ter terra aqui também, ó, porque não tem queda de tensão. Então, eu colocar uma resistência aí ou não é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então, de fato, isso daqui é um amplificador inversor. Bom, então vamos lá. O que eu tenho quem que seria a saída nesse caso, o V0? Ai, vai ser difícil. Eu tô encostando a mão na tela e tá entendendo que é a caneta. Vamos lá. A saída nesse caso aqui, ó, V0, vai ser igual a menos 500K dividido por 5K, que multiplica Vin. Vocês estão enxergando aí? Para mim a tela aqui travou. Deixa eu fazer de novo. Ó. A saída V0 vale menos 500K dividido por 5K, que multiplica Vin. Ou seja, a saída vai ser igual a menos 100 vezes Vin. Então, ou seja, é um amplificador inversor com ganho de 100. Então, ou seja, se eu tenho uma tensão de entrada, eu vou até desenhar ela aqui, ó. Minha tensão de entrada vai ficar em azul. Então, se a minha tensão de entrada é assim... Opa. Ó, se eu tenho uma tensão de entrada desse jeito aqui, ó. Desenhando bem pequenininha. Pega um ciclo e meio. Essa é a minha tensão de entrada. Quem que vai ser a saída? Então, essa tensão de entrada tem pico de 1 mV. A saída, vou colocar em vermelho, vai ser essa entrada multiplicada, e não vai dar para deixar em escala, multiplicada por 500 e invertido com relação à entrada. Então aqui eu vou ter 500 mili. Opa, perdão, 100 mili. Multiplicada por 100, na verdade. É isso. Então a saída ela é invertida e amplificada com relação à entrada. Então meu sinal de entrada é multiplicado por 100. É simplesmente isso, é para isso que serve o AO. Aplicações disso. Ou seja, eu quero amplificar meu sinal de entrada. Meu sinal de entrada é muito pequeno, 1 mili. Se eu quiser, por exemplo, microprocessar isso, eu não vou conseguir, porque ele é muito pequeno, eu tenho que amplificar. Então eu posso usar um amplificador inversor. Então isso aqui dá um ganho de 100, por exemplo. Certo? Senhores, perceba o seguinte, já pegando um gancho aqui, ó. Isso aqui já da semana passada. Esse ganho aqui, ó, é um valor capcioso. Lembrando que ele vale 100, mas não é 100 o tempo todo. Se o amplificador operacional for ideal, ele vale 100. Agora, e se ele for real? Então todo o circuito ele tem que vir acompanhado da sua resposta em frequência. Porque com ela eu vou saber se o amplificador ele vai
de fato amplificar ou não, porque vai depender de fato da resposta em frequência. Então, como é que eu desenharia a resposta em frequência desse circuito? Aqui não foi informado, então eu posso considerar que o amplificador operacional é ideal, ou seja, resposta em frequência infinita. Então, se eu fosse desenhar a resposta em frequência dele, apaguei tudo, olha que coisa. Tudo bem. Se eu fosse desenhar a resposta em frequência desse circuito, eu vou até aproveitar esse gráfico aqui, ó. Aqui agora eu tenho, ó, ganho por frequência. Seria 100 o tempo todo. Vou colocar em valores absolutos mesmo, mais fácil. Aliás, não, melhor. Vamos trabalhar sempre com o que a gente usa, que é dB. Então seria 100. Eu vou colocar entre parênteses o que seria o valor em dB. Então 20 log de 100 então log de 100 dá 2. Então esse aqui seria equivalente, deixa eu colocar em azul, a 40 dB. Então esse é o ganho de circuito de novo. Esse aqui é o amplificador ideal. O amplificador ideal, ele tem um ganho constante de 100. Agora, e se fosse um amplificador real? O amplificador real tem algo que eu preciso informar, que seria a frequência de ganho unitário, ou F-unit. Então vamos pegar o caso do 741, digamos que essa frequência seja 1 mega. 1 MHz, é a frequência de ganho unitário do AO. Então isso aqui é dado, uma característica do AO. Agora, o amplificador operacional não é mais ideal, é um amplificador operacional real. Como que eu vou achar a resposta em frequência dele? Agora deixa eu só descobrir. Ó, já não vai ser desse jeito mais, porque agora o comportamento dele mudou. No caso do amplificador operacional real, a resposta em frequência ela vai ter sempre o mesmo comportamento. Ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Ele vem constante e aqui na frequência de corte ele vai ter uma atenuação constante de 20 dB. Então essa é a resposta real do AO. Esse ponto aqui, ó, isso aqui, se a canetinha escrevesse, aqui, ó, esse ponto aqui é o que a gente chama de F-unit. Aqui é que é 1 mega. Isso aqui é a frequência de 1 mega, é a frequência de ganho unitário. O ganho do circuito é aqui, ó. Então isso aqui vale 100, que é o que eu encontrei ali, que vale 40 dB. Então esse é o ganho. Então ele é constante, vale 100 até a frequência de corte. Quanto que vale a frequência de corte? Que é esse ponto aqui, ó. Tá complicado escrever. Aqui, ó. Esse ponto aqui que eu chamo de frequência de corte, quanto que vale isso? Eu vou descobrir essa frequência que é a partir do ponto onde ele começa a cair através da relação ganho vezes frequência de corte é igual a frequência de ganho unitário, ou seja, esse ganho é o valor absoluto, 100 vezes a frequência de corte é igual a 1 mega. A frequência de corte, portanto, vale 10K. Ou seja, aqui é 10 kHz. Ó. A partir de 10 kHz, o ganho é 100. Até 10K o ganho é 100. A partir de 10 ele começa a perder essa taxa que é menos 20 dB por década. Ele perde 20 dB para cada década. Então, por exemplo, pergunta: se o meu sinal de entrada tivesse um ganho, se o meu sinal de entrada tivesse uma frequência de 1K, qual que era o ganho do circuito? Basta olhar aqui, ó. 1K está aqui, ó. Antes da frequência de corte. Se ele é antes da frequência de corte, o ganho vale 100. Se o meu sinal de entrada tivesse uma frequência não mais de 1K, mas tivesse uma frequência de
10K. 10K está aqui, exatamente a frequência de corte. Pelo circuito que eu estou colocando aqui, ele vale também 100, certo? Depois eu vou fazer só uma consideração disso aqui, mas de fato também vale 100. Pelo menos o que eu desenho aqui vale 100. Agora, e se o sinal de entrada tivesse uma frequência de 100K? Agora eu preciso olhar de novo pela resposta em frequência dele. Ó. 100K está aqui. Ó, 100K já está na região de queda já. Ó. Ele já passou da frequência de corte. Como que eu descubro o ganho? É por isso que eu faço em dB, que agora fica bem simples. 100K... Ai, Jesus, apaguei tudo. Deixa eu colocar esse 10K aqui embaixo. Esse negócio é mais difícil do que parece. Ficar escrevendo em tela. Ó, 10K tá aqui, ó. Olha só, 100K tá uma década acima Ó, tô tentando escrever, ele tá entendendo que eu tô querendo arrastar a tela. Ó, 100K é uma década acima de 10K. Então o sistema perde 20 dB, já que ele perde 20 dB por década. Então se o ganho ali em cima era 40, o ganho na banda, a gente chama essa banda ali de banda média, o ganho na banda média é 40, aqui ó, se ele vai perder 20 dB, então significa que ele vai ter 20 dB, que é 40 menos 20. Então para 100 kHz o ganho já não é mais 40 dB, vai ser 20 dB, porque ele perdeu 20. Se eu fizer o antilog de 20, 20 log do ganho é igual a 20. Esse ganho aqui vai ser em valores absolutos 10. Então o sistema ele dá um ganho somente de 10, não mais de 100, porque ele já está na região de atenuação. Tá claro? Então sempre façam, o AO é real? Sim, então façam o ganho e achem a resposta em frequência, porque o ganho não é esse ganho de 100 aqui, ó, lembrando que eu tirei do circuito. Isso aqui veio daqui, ó, dessa relação. Só que ele é válido somente até a frequência de corte. Eu não posso afirmar que isso é válido para todo o espectro em frequência do sinal. Se nada foi informado do AO, significa que ele é ideal. Se ele é ideal, esse ganho é constante. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, ó. Esse outro circuito, aqui já é um amplificador somador. O amplificador somador, quem que é a saída dele? A saída dele vai ser a relação do resistor de realimentação, que é esse daqui, com relação a cada um desses, ó, multiplicado vezes as entradas. Então, se eu for colocar de forma genérica aqui, ó, a saída, já vou colocar até em valores numéricos. O V0 vai ser igual a, primeira coisa, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Vamos, infeliz. Sai daí. Ó, V0 vai ser igual a menos, porque ele amplifica e inverte. 20K, eu vou fazer a relação de cada um, ó. 20K dividido por 33K, que multiplica 0,2, que é a entrada V1. Mais 20K sobre 22K, que multiplica a entrada V2, que é menos meio. Mais 20K sobre 12K, que multiplica a entrada V3, que é 0,8. Pronto.
É só fazer essa conta agora. Ó. Perceba que a saída ela vai ser uma soma algébrica das entradas e com ganhos diferentes. Então é só fazer essa continha, eu vou ter a minha saída. Então eu estou pegando as entradas V1, V2 e V3, fazendo uma soma e já estou dando um ganho em cada um individual. Esses ganhos vão depender, obviamente, da relação desses resistores aqui. Ó. Então eu consigo gerar qualquer saída que eu quiser. A gente vai ver alguns exemplos já já. Por exemplo, tem alguns processos químicos que existe um grau chama grau Brix. Por exemplo, cada processo químico vai ter seu grau Brix, é ideal. Vou dar um exemplo, produção de cerveja, grau Brix de 10. O que depende do grau Brix? Da pressão, temperatura e, por exemplo, fermentação. Vamos pensar, temperatura, pressão e umidade do processo. Então, eu preciso somar, e já tem um exemplo ali, não sei se eu coloquei ela aqui na lista, deve estar aí. Então, como é que eu chego nesse número de 10? Ele vai ter uma conta, por exemplo, é 5 vezes a temperatura, mais 3 vezes a umidade, mais 4 vezes a pressão. Aí eu tenho o grau Brix. Aí na prática, o que o cara faz? A temperatura começou a subir, o grau Brix começou a aumentar. Eu vou ter que reduzir algum outro processo para manter o grau Brix em 10. Então, de fato, para fazer esse cálculo do grau Brix, eu vou fazer uma multiplicação e uma soma de variáveis. Então, depois na hora que a gente for fazer os exemplos, vocês vão ver certinho. O que eu tenho que fazer é o circuito que eu vou escolher para fazer isso. Bom, até aí tá ok? Eu não sei porque cargas d'água. Toda hora que eu estou desenhando alguma coisa aqui, ele está tentando achar alguma figura correspondente. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Só uma dúvida, essa aula tá sendo gravada? Tá sendo gravada. Beleza, obrigado. Eu só perdi o iniciozinho dela, os primeiros 5 minutos ali, mas o restante foi gravado. Tranquilo. Deixa eu só ver onde que tá esse negócio, que ele tá tentando achar aqui figuras, por isso que tá travando, pra mim tá horrível. Cada aula é alguma coisa diferente que aparece, é impressionante. Eu vou ter que descobrir depois. Bom, beleza, depois eu acho isso. Tá dando muito lag aí? Como é que tá, gente? Pelo menos pra mim aqui tá com lag desgraçado. Eu não sei o que tá acontecendo com... Não sei se é meu tablet, se é o... Enfim. Olha lá, o trem já sumiu também. Beleza, o negócio salvou, agora não consigo mudar. Bom, tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, esse circuito. Ó, a partir de agora vocês vão ver, os circuitos vão começar a vir com mais de uma O. Aí basta identificar o que é o que. Então, por exemplo, nesse caso específico, o que eu tenho aqui? Ó? Primeira coisa, identifica o que é o circuito. Eu tenho uma tensão de entrada de 1,5 V sendo aplicado ao amplificador operacional. Todo mundo enxerga que esse amplificador operacional aqui é o buffer. Ó. O buffer ele simplesmente pega a entrada e joga para a saída. Se eu não precisar nem decorar, basta fazer o seguinte, eu vou como se eu estivesse deduzindo a equação dele. Ora, tem realimentação negativa, uma amostra da saída vai para a entrada inversora? Sim. Então aqui eu tenho um curto virtual entre as duas entradas, inversora e inversora. Se aqui tem 1,5 V, significa que aqui também tem 1,5 V. Posso falar que aqui tem 1,5 V. Esse ponto é esse aqui, ó. Aqui também tem 1,5 V. Pronto. A entrada vai para a saída. É o buffer. Por causa do curto virtual. Esse curto virtual, de novo, ele vem da realimentação negativa do AO. Pronto, já cheguei no segundo estágio. O que o segundo estágio está fazendo agora? Isso aqui é um amplificador inversor. Quem que é a saída? V0 vai ser igual a menos 100K dividido por 20K, que multiplica 1,5. A saída vai ser igual a menos 5 vezes 1,5 vai ficar menos 7,5 volts. Então essa é a saída esperada do AO. Perfeito? Então aqui vale menos 7,5. Então o circuito ele pega a entrada, passa por um buffer,
depois gera a sua saída. Aí essa saída 7,5 eu posso aplicar onde eu quiser. Aí já vem uma característica do AO. Isso aqui é meu circuito. Imagina que eu estou fazendo. Vou pegar isso aqui e botar numa caixinha. Isso aqui tudo. Ó. Qualquer problema que der aí, minha entrada está preservada. Se tiver um curto-circuito aqui, por exemplo, terra, não tem problema. Porque quem vai dar um curto agora não é mais a entrada, vai ser o AO. É o AO que vai oferecer a corrente que vai passar para o curto. Agora, se der problema aqui, por exemplo, der um curto aqui, também é a mesma coisa. Enfim, o circuito está todo protegido. O único lugar que não pode dar curto é aqui, ó, na entrada. Aí tudo bem. Aí é a fonte que vai para o pau. Mas no restante do circuito, qualquer curto que der aí, o circuito está preservado. Então por isso que a gente passa Você por... pode explicar essa questão do curto aí de novo? Posso. Imagina o seguinte, se eu fizer um curto-circuito aqui, ó, acidentalmente esse ponto aqui vai para o terra. De onde vai vir a corrente disso? Essa é a minha pergunta. A corrente vai vir de onde? Ó, se eu for pegar as análises de corrente aqui, a corrente ela vai fluir aqui, ó, do AO para o curto. Ela vai sair do AO. Porque é o seguinte, não vai corrente nenhuma da fonte. Essa corrente aqui com certeza é zero. Por quê? Qual a impedância que o AO tem internamente? Essa impedância aqui é infinito. Então, se é infinito, essa corrente ela não tem como ela fluir. Ela não passa para dentro do AO. Então, não vem corrente aqui. E aqui é um curto virtual. Essa corrente aqui também é igual a zero. Então, se não vai corrente pelo curto virtual e se não vai corrente para dentro do AO, porque a impedância é infinito, essa corrente dele aqui certamente é zero. Então, quem vai oferecer a corrente vai ser o AO. O AO que vai entrar em curto. Só que, por sorte, a corrente do AO é limitada. Então, se eu der um curto, a corrente máxima aqui, por exemplo, do 741 é 25 mA. Então, todo AO tem uma corrente máxima. Inclusive, isso eu determino pelo datasheet. Deixa eu ter uma boa oportunidade para a gente pegar o datasheet do AO. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. No caso desse circuito aí, então, desse buffer, como que fica a análise de corrente dele? Tipo, sobe uma corrente que volta da saída para realimentação negativa? Como é que Isso, funciona? não, Entendi. a corrente aqui é zero, ó. Deixa eu apagar tudo. Ó, se eu for fazer análise de corrente aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um curto virtual. Aqui eu tenho 1,5 V. Então quer dizer que eu tenho uma corrente fluindo aqui, ó. Essa corrente é uma corrente que ela vai para dentro do AO, tá vendo? Então vai ser uma corrente que vai ser, qual que é o valor dela? Ah, não, perdão, nesse caso aqui nem tem corrente, porque a impedância aqui é infinita. Então, ó, eu tenho um curto virtual, aqui eu tenho 1,5 volts, eu tenho uma fonte. Aqui aparece 1,5 volts. Pronto, é isso. Aí agora, aqui não tem um curto virtual também? Aqui tem um terra virtual. Aí essa corrente aqui agora vale 1,5 dividido por 20, que vale 0,75 mili, né? Então eu tenho uma corrente fluindo aqui, ó, nesse resistor de 20K de 0,75 mili. Mas quem está oferecendo essa corrente é o AO. Essa corrente I aqui vale 0,75, porque essa corrente aqui é zero, ó. Essa corrente é a mesma daqui, ó. Não tem corrente que sai do AO, da entrada dele. Então essa corrente aqui é nula. Então essa daqui também é nula, que é a corrente do AO. Essa aqui é a mesma, né? Então essa corrente de 0,75 aqui, ó, ela sai de dentro do AO, que é essa daqui, ó. Essa aqui. Entendeu? O AO injeta corrente. Obviamente não está representado aqui, mas o AO tem alimentação. Então eu tenho... Não, mas que coisa, meu Deus. O AO tem uma alimentação. Eu alimentei ele com mais 15 e menos 15. Então essa corrente vem da fonte de alimentação do AO. Mas não vai vir dessa fonte aqui, ó. Essa aqui não tem corrente nenhuma. Tá claro? Entendi, obrigado. Nada. Bom, aqui ó, próximo.
Um circuito agora com 3 amplificadores. Perceba agora eu tenho uma entrada e 2 saídas. Entrada V1, saída V2 e V3. Primeira coisa, isso daqui é um buffer. Então isso aqui é um buffer. De cara, eu posso falar que nesse ponto aqui, ó, aqui eu tenho uma tensão de 0,2 volts. Esse 0,2 volts vai ser a entrada para o circuito de cima e o de baixo. O circuito de cima é um circuito que é um amplificador inversor. Então, quem que é a saída V2? V2 vai ser igual a menos 200K sobre 20K, que multiplica 0,2, que vai dar uma tensão de menos 2 volts. Então essa é a saída V2. Ele pega a entrada e multiplica por menos 10. E quem que é a saída V3? Ora, esse circuito de baixo aqui é um amplificador não inversor. É a mesma configuração do não inversor. Então quem que é a saída V3? V3 é igual a... O amplificador inversor tem a seguinte relação, é 1 mais 200K sobre 10K, que multiplica o sinal de entrada 0,2. Então vai ficar, ó, 1 mais 200K por 10K vai dar 20, vai dar 21. Então essa saída V3 vai ser igual a 21, que multiplica 0,2, que vai dar 4,2 volts. Perfeito? Então é isso. Eu tenho uma entrada e 2 saídas. Uma saída eu estou gerando menos 2, a outra saída eu estou gerando 4,2. Pergunta, por que eu não estou preocupado agora com resposta em frequência? Nem falei nada se o AO é ideal ou não. Nesse caso aqui, de novo, não foi informado a frequência de ganho unitário do AO, é porque ele é ideal. Mas mesmo se ele fosse real, isso aqui não ia mudar nada. Por quê? Se fosse real, se eu falasse, a frequência de todos aqui vale 1 mega. Por que eu não preciso nem me preocupar com resposta em frequência nesses casos? Por um motivo bem simples, ó. A tensão de entrada não é contínua. Qual que é a frequência de uma tensão contínua? 0. Então, se eu fosse desenhar a resposta em frequência, ó, vou colocar as duas aqui, ó. Resposta em frequência ideal, resposta em frequência real. A tensão de entrada está aqui, ó, 0 Hz, 0 Hz. Então, em ambas vai ser a mesma coisa, não tem frequência, por isso que eu não estou preocupado com resposta em frequência. Tá claro? Por isso. Então, repetindo e concluindo. Quando a tensão de entrada é nível contínuo, CC, resposta em frequência perde o sentido porque a frequência é 0. Para a frequência 0, a resposta em frequência perde totalmente seu sentido. Próximo, esse aqui, ó. Letra I. Esse aqui tem um circuito que eu não passei, ele tá... Não, tá tudo certo. Tô confundindo. Ó, vamos lá. Tensão 0,1. Aqui eu tenho uma entrada e uma saída, mas ele está passando por um punhado de circuito. Vamos lá. Então 0,1 volts, está aqui. Aqui 0,1. Qual que é a saída aqui, ó, desse primeiro circuito? Aqui é um amplificador não inversor. Então a saída aqui vale o ganho dele, que é 1 mais 400K sobre 20K, que multiplica a entrada, 0,1. Essa saída, eu vou colocar em azul, vai ser igual a... Vai ficar 400 por 20K dá 20, 21. 21 vezes 0,1 vai dar 2,1 volts. Essa é a primeira entrada. Ela está aqui, ó. 2,1 está aqui. Esse negócio chega a ser satisfatório, né? Então, é simples demais. Então, o amplificador é isso. Essas são as configurações e a gente consegue manipular totalmente o sinal de entrada através delas. 0,1. Esse circuito de baixo aqui é um buffer. Se ele é um circuito buffer, então se entra 0,1,
Aqui também, que é a saída dele, vai ter 0,1. Esse ponto, ó, é o mesmo, entra aqui, a saída dele é exatamente 0,1. Então, beleza. E o último estágio é um somador. Aí o somador vai ser, quem que é a saída V0? Em verde. Quem que vai ser o V0? V0 vai ser igual a, como ele é somador, ele soma e inverte. Menos. Aí vem a relação agora, ó, 100K, que é o resistor de realimentação, sobre 20K, que multiplica aquela entrada, no caso 2,1. Mais 100K sobre 10K, que multiplica 0,1. É isso. Então é bem tranquilo, ó. É isso sobre isso vezes isso, mais isso sobre isso vezes isso. Então é só pegar cada entrada e ir multiplicando vezes o seu ganho. Isso aqui vai ficar igual a 100K por 20K dá 5, 5 vezes 2,1 vai dar 10,5, ó, menos, mais 100K por 10K dá 10, 10 vezes 0,1 vai dar 1. Então a saída vai ser igual a menos 11,5. Essa é a saída V0 aqui, ó. É isso. Eu entro com 0,1, saio com 11,5. Então fiz algumas manipulações no meio do caminho. Estou fazendo... Percebe que eu estou fazendo? É como se fosse uma calculadora. Estou pegando, multiplicando, somando, é isso. E subtraindo, né? Porque já que o negócio soma e inverte, eu posso somar, subtrair, enfim. Estou fazendo várias manipulações matemáticas. Isso aqui, ele vale para uma fonte de tensão contínua, no caso aqui 0,1. Mas se eu colocar qualquer coisa na entrada, ele vai fazer isso. Se eu botar um cavalo, ele vai pegar um cavalo, multiplicar por 5, somar... Então eu estou fazendo qualquer coisa. Então qualquer sinal analógico que a gente coloca aí, ele vai fazer a conta. Se eu botar uma senoide, sai essa conta. Se eu botar uma onda triangular, vai a mesma coisa. Qualquer coisa que eu coloco na entrada, ele vai fazer isso. Qualquer coisa mesmo. Então é um amplificador que faz operações matemáticas em tempo real. Pessoal, tranquilo até aí? E aqui, a última, a mesma coisa. Só um minutinho, deixa eu só carregar meu computador. Tô só vendo o chat aqui perguntando se a aula tá sendo gravada. Sim, então... detalhe é o seguinte, ó, eu gravo essa aula, já tem duas lá no Moodle. Aquela primeira não deu certo, eu fiz um resumo dela, a segunda eu gravei e vai ter essa. E nessa semana, vou repetir de novo, alguns chegaram depois. Na segunda-feira, 31 é feriado, a gente teria aula ali. Eu tô passando essa aula do dia 31 pro dia 4/9, sem ser nessa sexta, na outra. Então é como se a aula do dia 31 fosse adiada, né, para o dia 4. E nesse meio tempo eu já vou preparar algum material, gravar também, para deixar disponível lá no Moodle. Mas eu vou confirmar essa questão, porque parece que tem outro feriado, acho que no dia 7. Na outra segunda é feriado de novo. Se de fato não puder ter aula, eu acho que a gente pode até remarcar de novo para o dia 11, que aí fica mais simples. Como a gente tem essas sextas-feiras, né, para ter essa flexibilidade. Mas de fato, vamos por partes. Vamos então dia 4. Então a aula do dia 31 passou para o dia 4. Olha só. Aqui. Mesma coisa. Ó, tem um circuito com vários AOs e uma entrada. Eu tenho duas entradas, na verdade, e uma saída. Então, primeira coisa. Esse circuito aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um somador, ó. Eu tenho a minha entrada 1, que é uma fonte senoidal de 1 mV de pico,
e a entrada 2, que é um sinal contínuo de menos 20 milivolts. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar quem que é essa saída aqui, ó, esse ponto. Então isso aqui vale menos, que ele soma e inverte. Vai, cidadão. Bom, o negócio não está escrevendo mais. Tem cabimento uma coisa dessa? Aqui. Então isso daqui vale menos. Eu vou chamar aqui de 1 mili. O detalhe só, quer ver? Eu vou fazer até diferente, para ficar simples. É melhor fazer tudo de forma, eu vou fazer de forma literal. Eu vou chamar essa fonte aqui de V1 e essa fonte aqui de V2. Depois eu substituo lá no final. Eu acho que fica mais fácil. Aqui fica até genérico. Então vai ficar, ó, menos 600K sobre 15K, que multiplica V1 mais 600K sobre 30K, que multiplica V2. Então essa é a saída do amplificador somador. Então nesse ponto aqui a gente tem menos 600 por 15 dá 40, né? 40 V1 menos 600 por 30 dá 20. 20 V2. É isso, né? Perfeito. Então nesse ponto aqui eu tenho 40 V1 e 20 V2. Então isso aqui, ó, é o sinal que está aqui, ó. E tá vendo que o último estágio é um somador também. Então isso daqui também é um somador, ó. Então eu já achei a minha primeira entrada dele. Falta achar a segunda agora. V2 está aqui. V2 está aqui. Isso aqui é um buffer. Então V2 está aqui, ó. Tá aí a outra entrada. Então aqui eu tenho uma entrada e a outra entrada. Aí quem que é a saída V0 agora? Vou colocar aqui embaixo. V0 vai ser igual a menos, ó, 300K. Esse negócio está mais complicado do que eu imaginei. 300K dividido por 30K, que multiplica a entrada, que vai dar menos 40 V1 menos 20 V2. Isso aqui é a primeira entrada do AO. E agora vem a outra entrada, mais 300K sobre 15K, deixa eu botar aqui embaixo, que multiplica V2. É isso. Não sei se ficou muito claro. Não vou resolver isso aqui não, para a gente não perder tempo, mas é isso, ó. É o ganho, né? Isso aqui é a entrada, essa entrada aqui, ó. Essa entrada. E esse aqui é a outra entrada. E eu pego a relação deles. Então, resistor de realimentação sobre resistor da entrada vezes a sua entrada, mais resistor de realimentação vezes resistor da entrada vezes a sua entrada. Não vou resolver isso aqui pra gente não perder tempo, mas tá claro. Ficou, acho que do jeito que tá aqui ficou meio confuso, mas se vocês forem fazer isso aqui é bem simples. Porque da forma como ficou aqui na hora de escrever, talvez não tenha ficado tão legal. Mas se eu resolver aqui, eu vou chegar numa saída que vai depender de V1 e V2. Se vai depender de V1 e V2, então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho aqui, ó, V1 é o meu sinal de entrada, é uma senoide. E aqui está o V2, é um sinal contínuo. A minha saída certamente vai ser o seguinte, sei lá, 30V1 menos 2V2. Eu teria uma saída, por exemplo, que é uma saída com offset, multiplicada por algum ganho, enfim. Eu estou manipulando duas entradas para gerar uma única saída. Então é isso. Pessoal, tá claro?
Tranquilo? Bom, Professor, aí. como ficaria a resposta em frequência, já que uma entrada é contínua e a outra é Ah, alternada? não, boa pergunta. Aí você vai ter que fazer o seguinte, deixa eu colocar, vamos colocar o seguinte aqui, ó. Você vai ter duas respostas, você vai ter uma resposta em frequência única, na verdade, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Digamos que esse negócio dê assim, ó. A saída V0, ela seja igual, sei lá, 100 V1 mais, vamos pensar, 20 V2. Como se fosse isso, né? Imagina que desse isso lá, a conta total, final. Como ficaria a resposta em frequência disso? Você vai ter que fazer para cada uma. Porque, ó, o que eu preciso checar? Quando eu faço a equação, eu quero que a minha entrada seja multiplicada por 10. 100. A entrada V1 multiplicada por 100, a entrada V2 por 20. Eu vou só confirmar se de fato isso aqui vai dar 100, isso aqui vai dar 20. Esse aqui com certeza dá, porque entrada contínua não precisa preocupar com a resposta em frequência. Então realmente vai ser 20. Agora, eu vou fazer a resposta em frequência para ver se de fato a outra entrada vai ser. Então eu vou pegar a resposta em frequência do AO, tem esse comportamento. Isso aqui vale 20 log, vou botar em valor absoluto. Isso aqui vale 100. Aqui está a frequência de corte. Aqui está a frequência de ganho unitário. Eu tenho que informar qual é a frequência de ganho unitário do AO. Por exemplo, 1 mega. Se isso daqui der, por exemplo, 100K. Não, aqui ó, já está na cara. Se aquilo ali o ganho é 100, isso aqui vai dar 10K. Agora, o que eu deveria informar? Se isso daqui for, por exemplo, 1K, que é a frequência da tensão de entrada, 1K está aqui, ó, antes da frequência de corte. Então, realmente, o ganho é 100. Agora, se a frequência do sinal de entrada fosse 100K, ao invés de 1K, 100K. Onde tá, qual seria o ganho agora? 100K está aqui, ó. Uma década acima da frequência de corte. O ganho já não vai ser 100 mais, vai ser 10. Então, ao invés disso aqui ser 100, vai ser 10. Entendeu? Então, você vai assim, você acha um ganho pelo circuito, você vai só confirmar se realmente vai ser aquele ganho, ou vai ser outro ganho. Então, se você tivesse 10 entradas, você vai fazer uma resposta em frequência para cada uma. Não, aliás, a resposta em frequência é única, na verdade. A resposta em frequência é só essa daqui. Você vai só confirmar onde ela está. Então, por exemplo, do sinal V1 está aqui, do sinal V2 está aqui, ok, então o ganho é 100 também. Do sinal V3 está aqui, o ganho não é 100, é 10. Entendeu? A resposta em frequência é o gabarito, é o que você tem. Aí você vai colocando cada entrada em cima daquela resposta em frequência. Aí você vai descobrir qual que é realmente o ganho para aquele sinal de entrada. Pessoal, tá claro? Certinho, obrigado, Gustavo. Outra, então um detalhe, ó, é o seguinte, eu estou desenhando a resposta em frequência assim, deixa eu até fazer uma consideração aqui que eu não fiz, e ela é importante, porque na hora de simular esse negócio da diferente, vocês vão ficar bravos comigo depois. Quando eu falo que o negócio é assim, por exemplo, ó, imagina que aqui é 1 mega, aqui a frequência de corte dá 10K, aqui dá um ganho de, eu vou colocar em dB já, 40 dB. Aí minha pergunta é, qual que é o ganho para uma frequência de entrada de 1K? 1K está aqui, 40 dB. Qual que é o ganho para a frequência de entrada de 2K? 2K está aqui, também 40 dB. Qual que é o ganho para a frequência de 10K? 10K está aqui, deveria ser 40 dB, certo? Aí você vai simular isso daqui. Por que não está rabiscando, Jesus? Você vai simular esse negócio aqui, aí você vai descobrir que se você colocar uma frequência de 10K, não vai dar 40 dB. Vai dar um valor bem menor. Por quê? Quando eu faço isso daqui, eu estou falando na resposta em frequência ideal. Na prática, esse negócio faz assim, ó. Ele vem aqui, aqui, depois faz assim. Deixa eu até fazer diferente. Ele vem aqui, 40. Aqui ele perde um pouquinho. E depois ele vem. Não foi. Nossa, mas tá muito difícil desenhar, vocês não fazem ideia. Tanto que é complicado fazer isso. Ele vem aqui, cai. Isso, é isso aqui. Perfeito. Agora sim. Na prática acontece isso, tem aquela curvinha ali. Aí isso aqui que é o problema.
qual que é a diferença aqui, ó, na realidade? Quanto que eu perco aqui na frequência de corte, pelo que vocês viram lá em circuitos? Então, da frequência real para ideal, da ideal para real, eu tenho uma queda aqui de 3 dB, ó. Mas que coisa, gente, o trem sumiu de novo. Aqui, ó, eu tenho uma perda aqui de 3 dB. Aí minha pergunta é, 3 dB é muito ou pouco? Aqui, ó, nesse ponto aqui eu perco 3 dB. Ao invés de 40, eu vou ter 37 dB. Eu posso desprezar isso ou não? Cuidado, porque não dá. Quer ver? Faz o antilog de 40, vai dar 100. Se eu fizer o antilog de 37, vai dar 70. 70,7. Ou seja, aqui o ganho seria de 100. Aqui também eu esperaria um ganho de 100, mas vai dar um ganho de 70,7. Então, na prática, quando eu faço a resposta em frequência, o ideal é fazer isso. Faz ela ideal. Depois só corrige. Na frequência de corte, tira 3 dB. Só que 3 dB é muita coisa. 3 dB é 30% a menos. Então, se eu tiver um sinal de entrada com 10K, eu não vou ter uma saída de 100 vezes a entrada. Vai ser 70 vezes a entrada só. Tá claro? O restante aqui mantém. Não muda nada, é só na frequência de corte. Então o problema está aqui, ó. Na frequência de corte, eu vou ter uma perda de 3 dB, que equivale a 70,7. Então isso eu tenho que levar em consideração. Então, resumindo, faz a resposta em frequência, igual fiz ali, está em vermelho. Depois, na frequência de corte, tira 3 dB. O certo é fazer isso, porque aí fica uma resposta bem precisa. Tá claro? Esse 3 dB é uma constante ou... É constante, ele sempre perde 3 dB. É uma... Beleza. É tipo assim, a gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado? É uma coisa física, a mesma coisa ali. Para esse tipo de circuito, na frequência de corte ele perde 3 dB. Sempre ele perde 3 dB ali. Então é uma... Vou chamar de constante, né? É uma situação física que acontece. Tá claro? Beleza, obrigado, Gustavo. Bom, aqui ó, vamos fazer esse circuito. Esse aqui é o que eu estava falando naquela hora do grau Brix. Deixa eu ver aqui, senão eu vou acabar resolvendo esses trem tudo para vocês. Isso aí é fria para mim. Eu vou acabar fazendo dois aqui para simplificar. Eu vou fazer esse, o 4, depois eu vou fazer o 5. Isso aqui é uma questão que dá bastante problema. O restante vai ficar com vocês. Vamos lá. Essa aqui, inclusive, é bem tranquila. O contexto dela é mais complicado que a solução. Ó, considere que se deseja monitorar 3 sensores: temperatura, vazão e densidade, em um processo industrial. Cada sensor responde segundo o seu gráfico específico. Né? Não, esse gráfico eu até tirei, nem tem. Os valores apresentados por esses sensores são combinados, segundo a equação 1, e geram como resultado a variável R, a qual deve ser enviada ao mostrador digital, cujo valor apresentado segue o gráfico. Ele também não tem gráfico, que eu peguei a questão, acabei tirando os gráficos. Diante desse cenário, projete um circuito com a OR que recebe as informações dos sensores, combiná-las segundo a equação 1 e enviá-las ao mostrador digital, de tal forma que este mostre o valor do R. Resumindo, a leitura ficou horrível, mas vai lá. O que eu tenho aqui? 3 sensores. Eu tenho que gerar uma saída de acordo com essa equação aqui. Isso aqui é o grau Brix. Então, por exemplo, um processo X lá tem esse grau Brix. É isso aqui que o cara vai ficar monitorando. Então, o grau Brix de determinado processo é fabricação, por exemplo, de amendoim. Amendoim não, aqueles amendoins com... Tem aquele negócio em volta dele, sabe? Esqueci o nome daquilo lá. Enfim, aquela casquinha. Para aquela casquinha ficar daquele jeito, tem que ter um grau Brix de tanto. Aí o cara vai monitorar isso, a temperatura, vazão e densidade do processo. Se uma coisa começar a subir, olha, por exemplo, aqui, ó. Se porventura a temperatura começa a subir, por exemplo, ele pode, inclusive, subir também a vazão, porque ela está diminuindo, para manter o mesmo grau Brix. Então, enfim, o que fazer com isso não nos interessa. Então, o nosso papel como engenheiro
eletricista aqui é resolver esse problema, ou seja, eu quero pegar a informação de 3 sensores e eu tenho que executar essa equação aqui. Ó. Eu tenho que fazer isso, certo? Alguma dúvida? Até pelo menos a interpretação? Bom, olha só, eu tenho que pegar a temperatura multiplicar por 9, a vazão multiplicar por menos 3 e a densidade multiplicar por 1 e somar tudo isso. Então, claramente aqui eu posso resolver o problema usando um somador. Aparentemente eu posso resolver usando um somador, porque eu tenho que fazer uma soma de sinais. Tá claro? Pessoal, para simplificar agora, deixa eu só ver se eu já faço isso. Tá, eu vou simplificar aqui, ó. Depois eu volto. Eu vou considerar que é mais aqui, ó, só para a gente ir por etapas. Eu quero fazer uma soma de 3 variáveis iguaizinhas, perfeito? É isso que eu quero fazer. Então, como é que eu resolveria esse problema? Então, vai ficar 9t mais 3v mais d. Deixa eu começar isso aqui na folha em branco. Então, eu vou só pegar a mesma equação e colocar aqui, ó. Que seria o R vai ser igual a que a saída, né? É 9t mais 3v mais d. T, temperatura, V de vazão e D de densidade são minhas entradas. Então, é que eu vou chamar ali no sinal de entrada. Então, ó, primeira coisa, dá para fazer isso usando o amplificador inversor, o somador. Então, quem que é o somador? Eu vou ter um circuito somador com 3 entradas. E para variar, esse aqui está com pau. Deixa eu fechar e abrir de novo. Só um minutinho. Ó, vamos lá. Não, perdi o que eu tinha digitado. Então vai ficar 9t mais 3v mais d. É isso. É isso aqui que eu tenho que implementar. Então, eu vou usar a primeira coisa, eu vou partir para o amplificador inversor, é o somador. Já que ele é o circuito para fazer essa soma. Ó, perceba que vai ser bastante simples. Ó, quer ver? Eu vou ter 3 entradas. As entradas T, V e D. Isso aqui são as entradas dos sensores. E aí eu vou combinar elas. Para combinar, eu posso usar essa relação dos resistores de cada um aqui, ó. Por exemplo, aí quem que é a saída desse circuito? A saída desse circuito vai ser isso aqui, ó. É isso sobre isso, vezes isso, mais isso sobre isso, vezes isso, mais. Então, cada um vai ter a relação vezes a sua entrada. Então, quer ver? Eu vou escolher já valores convenientes aqui, ó. Eu vou colocar aqui esse resistor. Isso aqui é o circuito. Obviamente, quando eu vou fazer o circuito, eu tenho que escolher o circuito e escolher também os elementos, né, os valores dos resistores. Eu já vou colocar de cara aqui, ó, um resistor aqui em cima de 9K. Por quê? 9K é que tem 9, 3 e 1. Então, o único que eu sei que que é múltiplo dele é o próprio 9. Então, se eu quiser multiplicar a temperatura por 9, o que eu posso fazer? Basta eu colocar o resistor de 1K aqui, ó. Então, quem que vai ser a saída V0?
Saída R, né, no caso aqui, vai ficar menos. Só um minuto, deixa eu botar ela aqui embaixo. Vou botar aqui, ó. Quem que vai ser o R? Que é essa saída aqui, ó. R. Vai ser igual a menos, porque ele soma e inverte. Aí vem, ó. 9K sobre 1K, que multiplica a entrada T. Mais. Já estou montando a equação. A entrada V eu tenho que multiplicar por 3. Então basta eu colocar aqui, ó, 3K. Porque se eu colocar 3K aqui, vai ficar, ó, 9K sobre 3K, que multiplica V. Mais. E se eu quiser multiplicar o D por 1, basta eu colocar aqui 9K. Que vai ficar 9K sobre 9K vezes o D. É isso. Bom, até aí tá ok? Então quem vai ficar a saída? Do jeito que está aqui. Vai ficar, ó, menos 9T menos 3V menos D. É isso. Então, o somador ele faz isso. Ele soma e inverte e faz essa manipulação de valores. Qual que é a diferença dessa equação para essa aqui agora? É só um sinal negativo. Então, o que eu posso fazer? Basta eu pegar esse circuito aqui e passar por um amplificador inversor com ganho unitário. Então, se eu quiser resolver o problema aqui definitivo, basta fazer isso aqui, ó. Agora eu vou pegar o circuito e passar por um amplificador com ganho de menos 1. Eu posso usar mais um amplificador inversor. Se eu colocar 1K e 1K, essa saída aqui, ó, que eu vou chamar de R', ela vai ser menos o R. Então isso aqui vai ficar tudo mais, ó, mais e mais. Certo? Então pronto. Aí ficou igual. Isso aqui agora está igual a isso. Então esse é o circuito que faz essa manipulação. Com 2 amplificadores operacionais e 4, 5, 6 resistores, eu resolvo um problema. Eu pego as variáveis de temperatura, vazão e densidade, o que elas estão lendo lá em tempo real, faço essa manipulação de acordo com essa equação, que a gente está falando de produto e soma, e a hora que eu jogo isso aqui num... O que é esse mostrador digital, inclusive? É um multímetro. Se eu ligar um multímetro ali, ele está me mostrando o valor da variável R. Esse é o mostrador digital, porque o multímetro vai simplesmente pegar a tensão, que é o que vai gerar a saída do circuito, e mostrar ali. Então, ao invés de ser calibrado em volts, vai ser em R. Vai ser em graus Brix, por exemplo. Esse é exatamente o circuito que faz isso. Agora imagina o preço que eles devem cobrar nesse tipo de coisa. Tá claro? Bom, aí tem um detalhezinho, porque o circuito, na verdade, não era assim, né? Na prática, no circuito real, ele era... Eita, aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto. Ó, o pior que o diabo do sinal que ficou. Não sei se eu vou conseguir apagar ele. Ferrou aqui. Eu acabei salvando o PDF. Mas lembrando que aqui era menos 3V, não era? Então, na verdade, eu peguei e botei mais ali para simplificar. Mas aqui, na verdade, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterar isso. Não vou conseguir. Enfim. Essa variável que era para ser menos. Aqui, ó. Isso aqui era para ser menos 3V e não mais 3V. O que eu posso fazer? Então, aqui no final das contas, não era mais 3V. Aqui é menos 3V. Eu precisava fazer isso. O que eu posso fazer? Basta simplesmente eu pegar a entrada V que está aqui, ó, e inverter ela antes. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ou seja, eu preciso pegar o V e inverter agora. Então eu posso pegar um amplificador inversor e passar pelo V. Com ganho unitário também. Não preciso nem dar ganho nele. Aqui posso botar 1K, 1K. Aqui é meu V. Aqui sai menos V. Esse ponto aqui agora eu ligo aqui, ó. Então, ou seja, eu consigo manipular do jeito que eu quiser. Se eu quiser inverter uma variável, basta eu fazer um amplificador inversor com ganho unitário. Então eu consigo fazer isso.
Então, assim, o circuito tem lá 3 AOs, por exemplo. Dá para simplificar mais? Até dá, mas enfim, não precisa complicar muito. A questão tem que resolver o problema. O AO é barato, eu posso, como eu falei, tem CI que tem 4 AO interno. Eu posso, com um único CI, resolver o problema para essa parte do processo inteiro. Pessoal, tá claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Olha só, o tempo passou até mais rápido, que eu imaginei já são 10h26. Eu ia fazer essa questão aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Porque esse negócio de aula assíncrona é difícil ter noção do que vocês estão estudando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, nessa semana, eu vou gravar, deixar mais uma aula só de solução de exercício. Eu vou resolver essa questão lá também, que essa questão é um pouco complexa, ela tem uns detalhezinhos, é bom que eu já aproveite e resolver ela. Então eu vou fazer essa questão do exercício 5, eu vou resolver, e vou resolver algumas outras que não estão aqui na lista. Eu vou pegar lá mais umas 3 ou 4 questões, e faço, e gravo, e deixo lá o conteúdo. Eu acho que a solução de exercício ela acaba ajudando bem. Só que eu preciso que vocês façam a parte de vocês também. Então, estuda. Inclusive, por exemplo, teve alguém, acho que foi a Leslie, que postou lá no grupo do fórum. Legal, eu vou pegar aquela questão e acrescento ela também nesse vídeo. Você tá aí, né, Leslie? Então, eu vou tirar a tua dúvida nesse vídeo também, que é uma dedução de uma equação. Inclusive, que lá tá errado, tá? Só te adiantar. Aquele negócio lá tá invertido. Mas enfim, então eu vou... alimente aquele fórum de dúvidas, porque eu pego aquelas dúvidas e resolvo. E pode ser dúvida de outras pessoas. Então, concluindo. Eu vou pegar alguns exercícios, vou resolver essa questão do exercício 5, vou resolver algumas outras, vou postar um terceiro vídeo com solução de exercício. E fica como ajuda para o conteúdo 5. E faça uma lista o quanto antes. Essa lista tá para ser entregue. Deixa eu só confirmar essas datas aqui. E aqui eu já... A gente já encerra também com relação aos prazos, né, que a gente tem para entregar as listas. Outra coisa, me perguntaram também a respeito aqui, ó. Então, ó, o calendário aqui tem, ó, dia 21 foi a primeira lista, dia 31 é a segunda lista. Então, vocês têm até semana que vem para entregar essa lista. E eu vou postar esses vídeos nessa semana. Tem um relatório para ser entregue aqui, ó. Esse relatório 1 é a simulação computacional. Alguém me perguntou sobre introdução. Não, eu só quero o circuito simulado. Então, ó, aqui no relatório 1, que é para simulação computacional, eu coloquei vários circuitos. Vocês vão simplesmente pegar o circuito 1. Para ficar simples, pode botar circuito 1, apresenta as formas de onda que eu estou colocando aqui, ó. Mostra uma tela do circuito simulado. Então, se fosse o P5, bota a tela do P5 com o circuito simulado e embaixo já coloca os resultados. Tensão de entrada, tensão de saída e a tensão entre as entradas V0 e V1. Para cada um vai ser dessa forma. Então é bem simples. Não tem introdução, nada disso. Eu só quero os resultados. Certo? Então, para o relatório é isso. Para o primeiro relatório eu só quero... É só para forçar vocês fazerem simulação computacional. Inclusive aqui, por exemplo, é uma questão da lista. Ó. Então, o que é o ideal? Eu fiz ela, né, resolva ela na lista e depois simula. Tem que dar a mesma coisa. Então, boa parte das questões que estão aqui, elas vieram da lista. Para justamente ficar... Essa aqui é outra, né? Para justamente ficar condizente, né? O que foi feito no cálculo para a simulação. Pessoal, então é isso. Esse relatório é para ser entregue, se eu não me engano, até dia 30 e... Tem que olhar a data dele aqui. Eu não vou lembrar, enfim. Enfim, tá aqui. Acho que é dia 4, enfim, é lá na sexta-feira. Mas então, ó, essa lista é para ser entregue dia 31. E lembrando, dia 31 a gente não vai ter aula. A gente vai ter aula aqui, ó, dia 4. Então, encerramos a aula hoje. A próxima aula, sem ser nessa sexta, na que vem. E eu vou fazer uma solução de exercício e postar aqui durante essa semana. Tranquilo? E alimentem o fórum de dúvidas. O fórum é justamente por isso. Eu estava falando que acho que foi a Leslie que postou. Aqui, ó.
Eu vou pegar essa dúvida dela e resolver e colocar junto com esse vídeo, para ficar num lugar só. Mas a ideia é essa, vai postando tudo aqui, porque aí a gente consegue ir resolvendo e eu vou saber qual que é de fato a dúvida de vocês. É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Se não, a gente encerra aqui. Professor, para que dia mesmo que é a próxima lista? A A- simulação é para o dia 30, a próxima lista é Não, para o dia não. 4? Deixa eu ver aqui. A lista é pro dia 31. A lista é para semana que vem. A lista 2 é para semana que vem. O relatório, que são as simulações. Deixa eu confirmar. Peraí. Só um minuto, é porque o relatório é pro dia. Olha só, dia 31 também. É tudo para semana que vem. Os dois para segunda-feira. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse relatório pro dia. Só pensar se eu adio uma coisa ou outra. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse relatório pro dia 2. Vou dar mais uns 2 dias, quarta-feira. Porque vocês têm tempo de acabar a lista e fica mais alguns dias pro relatório. Então dia 2, vou até alterar aqui já. Então dia 2 de setembro ficou o relatório. Mas em tese era para ser dia 31 também. Mas vai ficar pro dia 2. Certo? Certo, obrigado. Então, ambos ficaram para dia 2 de setembro. Tanto a lista quanto. Esse calendáriozinho que tem aqui no Moodle. Deixa eu apresentar de novo a tela. Tem um calendário aqui que ele é útil para isso. Aqui, ó. Aqui tem todas as datas, ó, que tá em vermelho, ó. 21 é a lista 1, 31 é a lista 2, e aqui em setembro já ficou dia 2 o relatório 1. Então sigam por base esse calendário. De novo, é data limite. Passou dessa data, o sistema nem aceita mais. Beleza? Pessoal, é isso. Então, obrigado. Até durante a semana eu vou entrando em contato. Na pior das hipóteses, até dia sexta-feira que vem. Né? Sem ser na que vem, na outra, né? Até dia 4. Certo, obrigado, Gustavo. Obrigado, até Obrigado, mais. obrigado, professor.